Isso me dá um feedback. Salve, salve, galera. Muito boa tarde. Vamos para mais um fechamento semanal. Semana passada não pude apresentar. Nosso querido sócio Jean fez essas honras. Vamos apresentar a mesa aí. Fala, Everton. Como é que tá, brother? Tudo certo? Fala, meu amigo. Bem-vindo aí de volta. Semana passada eu estava junto aqui com o Eber e com o Jean. Satisfação estar aqui de novo aqui com vocês para a gente trocar essa ideia de mais uma semana bem movimentada. Boa. Que semana, né, cara? Pelo amor de Deus. Eber, como é que... Cara, fala pouco agora para não secar um pouco a garganta, cara, que daqui a pouco vai ter que falar pra caralho. Fala, Júnior. Boa tarde, Everton. Cara, estamos aí, né? Sobrevivemos essa semana, né? Hoje até saiu sol em Itajaí aqui, ó, chuva a semana inteira. Hoje saiu sol. Eu achei que a bolsa ia subir por causa do sol, também não teve jeito. Não teve jeito. Cara, ainda não fizeram uma correlação aí com o sistema solar da bolsa, cara. Mas pode ser que no futuro não sei. Vou achar mais algum É que dizem motivo que pra geralmente cair. no final do ano a bolsa faz um rally, né? Vai ver que é o verão chegando, não sei, né? Pode ser alguma coisa Pode assim. ser. Cara, se a bolsa no final do ano faz ali, cara, a gente tá puxando, assim, dando impulso, sabe? Tipo, o carrinho de fricção que eu ia puxando, até dar um... Mas vamos falar de número, que é o que interessa. Hoje, nosso Ibovespa foi mais um dia de montanha-russa. Chegou a cair quase 5%, o índice bateu 103 e pouco, o futuro. Mas fechamos com queda de 1,34 a 106.296 pontos. Na semana, acumulamos uma forte queda de 7,28. No mês, estamos menos 4,22. E no ano, acumulamos menos 10,69. Dólar no dia chegou a bater 5,75. Olha que vai virar os 6 de novo, hein? Mas fechou em queda de 0,76 a 5,62. Na semana sobe 3,5. No ano, praticamente, no mês, praticamente a mesma coisa. E no ano, 8,29. Everton, tenta falar o que aconteceu essa semana sem deixar o Everton sem falar. Cara, eu nem vou falar muito de Bovespa hoje, vocês vão reparar, vou tentar ser bem breve, porque realmente a volatilidade do nosso mercado aqui se deve toda a essa nossa parte política e fiscal, realmente, como vocês vão ouvir aí daqui a pouco. Mas a gente teve uma semana movimentada assim do mundo, né? Segunda-feira a gente teve dados aí negativos vindo da China. O PIB, que era para vir aí na casa dos 5,2, veio um pouco menor, aí veio 4,9 no terceiro trimestre. O otimismo começou a aflorar bem forte na Bolsa Americana, né, com os balanços vindo, as poucas empresas da S&P que já anunciaram aí, 80% das empresas já reportaram lucro acima do esperado, então a semana começou bem animada, já na segunda-feira. Aqui no Brasil, destaque para o Boletim Focus, né, que a gente sempre fala dele toda semana aqui. Mais uma vez, a inflação aumentando, a projeção de inflação, tanto para esse ano quanto para o próximo ano. PIB, um pouco menor as previsões aí, de 5,4 para 5,01. E para 2022 também um PIB menor. Então, segue, a gente começou a semana, né, com as preocupações que são sempre as mesmas aí pelo menos dos últimos 2 meses, né, que é essa inflação global e essa inflação forte aqui no Brasil também. Não vou falar nada na realidade do nosso Ibovespa aqui, vou deixar isso para o Weber, porque realmente tudo que movimentou aqui o nosso mercado se deveu aí a essa parte política e fiscal. Teve um destaque também na segunda-feira que eu não mencionei aqui, que foi o petróleo. O Brent, né, subiu com essa crise do gás na Europa e essa crise do carvão na China. O petróleo Brent na segunda-feira deu uma disparada. Na terça, o grande destaque que eu trago aqui foi o Bitcoin, né, o maior fechamento diário da história, bateu aí 64.490 mil dólares. Havia uma grande expectativa aí pela empolgação essa semana do lançamento do primeiro ETF de Bitcoin dos Estados Unidos, a estreia na maior bolsa de valores do mundo, né, que é a Bolsa de Nova York.
ela teve mais de 570 milhões investidos e cerca de 1 bilhão em volume de negociações, o segundo maior da história da Bolsa Americana, que é a maior bolsa do mundo. Então, isso são fatos, né, que mostram aí que o Bitcoin está cada vez mais presente, sabe, da volatilidade do ativo, mas ele está cada vez aí mais presente na economia. Falando ainda mais um pouco sobre essa questão do Bitcoin, esse ETF, né, ele é negociado com o ticker BITO na Bolsa Americana, e ele permite que os investidores comprem um ativo que rastreia o preço do Bitcoin, mas sem realmente possuir ali o token, né? Mas o investidor ele já consegue ter acesso a essa volatilidade aí do mercado e está exposto em criptos, né? Bom, indo para quarta-feira, nos Estados Unidos, os índices das bolsas elas tiveram o 6º dia seguido de alta, então a empolgação realmente no mercado americano essa semana foi nítida, né? Todos os dias aí quase fechando em alta. O balanço das empresas continua surpreendendo positivamente todos os analistas. A gente teve empresas como a Tesla, que anunciou receitas e lucros e recordes no terceiro trimestre. Um destaque da quarta também foi entre os indicadores o índice de preços ao consumidor na zona do euro avançou 3,4% em setembro, na comparação anual, maior patamar aí desde 2008. Na Alemanha, dados da inflação ao produtor disparou 14,1% em setembro, comparado aí com o mesmo período do ano passado. Então, mais uma vez, o mercado atento aí a essa inflação na Europa. Na quinta, fora toda essa volatilidade que teve presente hoje também na Bolsa, tivemos forte ontem. Um dos meus destaques aqui vai para o dólar, realmente ele renovou a máxima de 6 meses, fechando em alta, aí fechando cotado a 5,67 ontem, né? Então, foi realmente o destaque do dia. Hoje, como o Júnior já antecipou bem, a gente está até brincando aqui falando, o índice realmente chegou a chegar a quase 5%, encostar nos 102 mil pontos, né? Chegou a cair quase 5%, um dia com uma volatilidade muito grande, até muito maior do que a gente está acostumado em dias de volatilidade, mas o Weber daqui a pouco vai realmente explicar para a gente. Fora do Brasil, aí destaque para a Bolsa em Nova York, que operou em baixa hoje. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, ele deu uma declaração hoje, admitindo que a inflação nos Estados Unidos ela deve durar mais que o esperado, e complementou dizendo que esse cenário permaneceu, o Banco Central americano está preparado para agir. Então, a gente pode ter surpresas aí já nessa próxima reunião do Fed. Porém, o mercado essa semana se comportou muito bem devido aos balanços lá nos Estados Unidos. Agora também, à tarde, a gente teve uma informação de que a incorporadora chinesa, a Evergrande, deve pagar até sábado as dívidas que tinham vencido em setembro. Uma informação bem relevante para o mercado, é uma informação que animou o mercado. Os papéis da empresa avançaram 4,26 em Hong Kong. Bom, da minha parte internacional e um pouco da economia, que era isso. Agora eu vou deixar aí para o Weber explicar mais para a gente aí o porquê, falar um pouco mais o que é isso, né? O que é esse teto de gastos estourado e todas essas questões de auxílio aí que a gente teve essa semana. Boa, brother. Cara, e S&P 500 bateu máximo histórico, né? Semana que a gente está batendo aí fundo atrás de fundo, S&P 500 lá renovando máximo. Apesar dos resultados aí de nem bons, tem a questão da inflação mundial que preocupa, então tem outros pontos por lá. Heber, explica pra gente que manobra que foi essa no governo, que, porra, dinheirada, auxílio diesel, auxílio gasolina, não sei, parece campanha eleitoral. Parece que começou, né? Então, vamos lá. Essa semana aí, pô, política muito em evidência aí, mexeu muito na nossa bolsa, praticamente só ela ditando o ritmo aí dos ganhos e perdas semanais aí, né? Então, foi um desenrolar essa história desde ali terça-feira, quando foi anunciado o novo Auxílio Brasil, né?
com o valor de R$ 400 aí. Então, a dúvida surgiu no mercado de onde viria esse dinheiro, né? E terça, quarta, no final da noite de terça, da tarde de terça, o ministro Paulo Guedes deu uma entrevista que complicou todo, que o aftermarket, inclusive, desandou, né? Aí começou a nossa crise mais pesada essa semana, dizendo que teria que ter uma licença para gastar aí, né? Então, basicamente, furar o teto de gastos, né? Mas vamos entender um pouquinho o que isso significa, né? A gente, em 2016, quando o Michel Temer assumiu, teve o impeachment da Dilma, Michel Temer assumiu, Henrique Meirelles era o ministro da Fazenda e foi elaborado um projeto de lei, foi aprovado no Congresso e sancionado pelo presidente o teto de gastos. Quer dizer o quê? Que o governo só pode gastar no ano seguinte o que ele gastou esse ano mais a inflação, no máximo, né? Então, isso para dizer que assim, ó, o Brasil não está mais disposto a gastar demais, nós vamos controlar nossas contas para que lá na frente a gente possa pagar as nossas dívidas, né? Porque hoje, né, a gente tem uma dívida aí de praticamente 5 trilhões aí, que é basicamente um ano inteiro aí de produção brasileira, né? Então, para a gente pagar tudo isso, a gente não pode ficar um ano sem usar do dinheiro que a gente produz, né? Então, a gente tem dívida aí a perder de vista lá para frente e a gente tem que garantir que a gente vai conseguir honrar as parcelinhas ali de cada pedaço da dívida, né? E quando vem uma proposta como essa, né? Então, para aumentar os gastos, o mercado fica muito preocupado porque o governo daqui a pouco não vai mais ter de onde tirar dinheiro, né? Ou não vai ter mais quem empreste para ele, como seria o caso, né? Esse valor a mais aí seria um crédito extraordinário, ou seja, a gente ia pegar dinheiro emprestado para pagar dinheiro, para distribuir esse dinheiro, né, para as famílias mais carentes. E por que a gente não tem esse espaço no orçamento? Porque agora, alguns meses atrás, a gente vem falando de PEC dos precatórios faz muito tempo, o governo recebeu a informação de que ano que vem ele ia ter que pagar praticamente 90 bilhões em precatórios, um número totalmente acima da média ou do usual aí para qualquer tipo de orçamento em qualquer ano. Então, isso inviabilizou todo o orçamento do ano que vem, ou seja, pô, nós vamos gastar tudo com precatório, não vai sobrar para saúde, não vai sobrar para Bolsa Família, não vai sobrar para fundão, não vai sobrar para emenda parlamentar. Então aí entrou a PEC dos precatórios, que basicamente dá mais uma parcelada nesses precatórios, que são dívidas judiciais do Estado aí, né? Então, e agora essa PEC dos precatórios foi se mudando, se alterando, e agora chegou, eles colocaram essa semana, inclusive depois dessa polêmica do Auxílio Brasil aí, eles colocaram uma nova maneira de calcular o teto de gastos, porque quando ele foi aprovado, o teto de gastos considerava a inflação julho, de julho de um ano a julho do outro ano, mas o nosso orçamento ele é de janeiro a dezembro, né? Ou de janeiro a janeiro, enfim, né? Um exercício completo. E essa diferença da inflação entre julho e janeiro, se a gente fosse fazer a conta desse teto pelo janeiro, a gente libera 83 bilhões no orçamento dentro do teto, né? Ou seja, não vamos conseguir respeitar o teto, vamos mudar a conta do teto. Basicamente isso que foi feito, né? Então, foi mudada a conta do teto para dar um alívio no orçamento do ano que vem, porém o mercado viu como uma manobra, né? Porque qual seria... A gente não está discutindo aqui, pô, é importante a importância ou não desse Auxílio Brasil. A gente sabe que né? A inflação estourando, as famílias estão mais pobres, o pessoal precisa de ajuda, mas o problema é de onde que a gente vai tirar esse dinheiro. Hoje a gente gasta tanto dinheiro com emenda parlamentar, com regalia para deputado, né? Nós temos tantos gastos da ala política aí que a gente podia começar a enxugar isso, reforma administrativa, reforma tributária, todas essas reformas vêm para liberar espaço no orçamento para o Brasil poder gastar mais com o que realmente interessa. E além de sobrar pouco dinheiro para o Brasil gastar, a gente gasta muito mal. Os políticos eles querem mandar dinheiro para os seus currais eleitorais pensando na próxima eleição, né? E foi um pouco do que pareceu esse Auxílio Brasil, aí uma medida totalmente eleitoreira,
porque no passado o auxílio emergencial subiu muito a popularidade do presidente, né? Então, provavelmente ele queria repetir um movimento desse já pensando no ano que vem, e não tinha mais espaço no orçamento, tanto por precatórios, tanto por... E aí anunciaram como se foi simplesmente anunciado e sem falar de onde que ia vir esse dinheiro, né? Então durante a semana desenrolou isso aí, é, então mudou-se essa PEC dos precatórios para a gente mudar o nosso teto, foi aprovado em comissão especial, ainda vai passar pelo plenário e pelo Senado, né? Então o presidente do Senado, inclusive, falou que pretende ter muita pressa para tratar desse tema aí, para deixar acordado, e isso é um consenso da área política, né? Apesar da área, hoje, inclusive, na entrevista do Paulo Guedes, ele falou, bom, a gente tem que pensar no fiscal e no político, né? Então, enquanto o fiscal fala assim, não pode gastar mais nada, a parte política fala assim, as pessoas estão sofrendo e elas precisam de uma ajuda, né? Então, a gente tem que encontrar um meio do caminho, porém, esse meio do caminho poderia ser muito mais uma economia em outras áreas, né? A gente, pô, vamos parar com o fundão eleitoral, 6 bilhões, já é 20% aí do valor desse auxílio, né? Ou vamos diminuir as emendas parlamentares, que é um valor muito maior do que esse, mas não. Os políticos não querem abrir mão de usar daquela verba, e o medo deles, inclusive, né, e eles não estão convencidos que mesmo com esse teto maior, eles vão ter espaço suficiente para os seus interesses. Então, a Bolsa sentiu isso aí, sentiu esse peso da política na execução do orçamento. Os secretários Bruno Funchal e Jefferson Bittencourt, ali, que eram responsáveis pelo orçamento e pelo Tesouro, pediram demissão nessa intromissão, vamos dizer, intromissão política, e um pouco do abandono daquela pauta que elegeu o presidente, né? Com o Paulo Guedes, nós vamos ser austeros, nós vamos fazer reformas estruturais, nós vamos fazer... E isso vem deixando de lado, claro que a gente passa uma situação complicada, teve uma pandemia, teve tudo, mas a gente podia encontrar um lugar melhor. Então, a Bolsa não gostou nada disso por esse medo de que as coisas começam a perder o controle. Daqui a pouco é Auxílio Brasil, daqui a pouco mais um negocinho fora do teto, mais um negocinho fora do teto, e quando a gente for ver, a gente está gastando muito dinheiro, e lá em 2030, 50, 60, não sei, nós não vamos mais ter capacidade de pagar as nossas dívidas. Foi isso que pegou essa semana, e por isso que a Bolsa caiu tanto aí, porque... E ninguém conseguiu ainda, talvez hoje, com a entrevista do Bolsonaro, Paulo Guedes, que, né, ainda tinha rumores que o Paulo Guedes ia sair do governo, isso foi totalmente desmentido hoje à tarde, já deu uma respirada à Bolsa, né, porque quando de manhã surgiu o boato que o Paulo Guedes ia sair, a Bolsa despencou, e depois foi visto que era mentira, e ela voltou ali, fechou no -1 ali, né, que já estava, foi basicamente a abertura. Então, ontem foi aprovada essa PEC dos precatórios, que vai abrir esse espaço, né? Esse valor também do Auxílio Brasil ia ter uma ajuda, ia abrir um espaço na reforma do imposto de renda, mas que pelo jeito não vai passar no Senado, não vai ter tempo hábil para o ano que vem. Então, mais uma reforma que fica lá para frente. Então, nós começamos esse governo aí querendo fazer reforma tributária, reforma previdenciária, reforma administrativa e reforma do imposto de renda, né? A única que saiu foi a previdenciária no primeiro ano, e depois a gente não teve mais nenhuma, né? Então, a gente precisa definir as prioridades para o Brasil, e parece que ano que vem também não vai ser o caso, né? Porque ano que vem nossos amiguinhos estão todos pensando em eleição, né, Júnior? Então, foi isso que aconteceu essa semana. Para substituir o Funchal, que era um nome muito importante no governo, está vindo Esteves Colnago. Ele é responsável pela articulação política da economia hoje, e já ocupou o Ministério do Planejamento do Michel Temer. Então, é uma pessoa que tem experiência com política, tem experiência com orçamento, e o mercado viu com bons olhos esse nome aí. Outra coisa que ajudou a piorar na terça-feira, o Bolsonaro ainda prometeu ao vivo, não sei se ele já tinha combinado com alguém ou não, um auxílio aí para os caminhoneiros por causa da alta do diesel, né? Então, mais R$400 para 750 mil trabalhadores até o fim de 2022, isso custaria mais 3,9 bilhões aí. Então, não bastasse o Auxílio Brasil, veio mais uma promessa de outro auxílio para caminhoneiros, que inclusive pararam essa semana, e teve alguma paralisação isolada aí de alguns tanqueiros aí que
carregam gasolina para cima e para baixo, né? Eles fizeram uma paralisação, mas o Ministério da Infraestrutura aí continua avaliando que o movimento não tem essa capacidade de mobilização junto à categoria e que as lideranças presentes na mídia não são representativas aí. Mas ainda assim está prometido uma paralisação dos caminhoneiros para o dia 1º de novembro. Eles acharam por muito pouco esse valor de R$400, né? Então parece que vai ter uma parada e a gente precisa confirmar ainda, e com certeza semana que vem a gente vai trazer isso aí, né? Mais coisa que aconteceu essa semana aí, o Alexandre de Moraes aí mandou prender mais um aliado, né, mais um blogueiro aí bolsonarista, vamos dizer assim, que é o Alan dos Santos, do canal Terça Livre, né, um sujeito liberal aí, bem alinhado com o governo. Está nos Estados Unidos, o Alexandre de Moraes já mandou extraditar ele, enfim, né? O PSDB também tivemos algumas... Agora o PSDB está em prévias, Eduardo Leite e João Dória, praticamente aí os principais candidatos do PSDB a concorrer às eleições do ano que vem, e agora eles vão ter umas prévias, como raramente acontece no Brasil, prévias para candidato da República, presidente da República, o partido já vem com o nome pronto, né? Mas lá nos Estados Unidos é muito normal, e no PSDB agora vai ter essas prévias, então eles estão começando aí a se acusar. O Eduardo Leite acusou o João Dória de fraudar a data da inscrição dos aliados para se favorecer na disputa. Então a briga vai ser feia lá dentro do PSDB, e o nome que sair aí vai ser mais um candidato ano que vem. Essa semana parece que o Moro também confirmou a sua filiação no Podemos. Ele já abandonou o trabalho ou a sociedade que ele tinha lá nos Estados Unidos numa advocacia. Então vai ser mais um candidato aí. E o Michel Temer também, essa semana aí, estava com tudo nas redes aí, defendendo o teto de gastos, então é bem provável que ele venha aí também para ser mais um dos candidatos aí. Então, ano que vem o bicho vai pegar fogo, Júnior, e por enquanto a gente fica acompanhando aí. Cara, pegar fogo vai ser pouco. Eu estava vendo sobre a greve dos caminhoneiros também. Parece que o Chorão, né, que é o líder dos caminhoneiros do Brasil, diz que, pô, até vergonha esse auxílio, que a paralisação é mantida, que são coisas passadas que não foram feitas e por aí vai. Aí só faltava para a gente mesmo greve dos caminhoneiros de novembro. Aí vai ser para encerrar o ano com chave de... Aí fudeu. Aí literalmente fudeu. Galera, opinião, vamos começar pelo Everton aí, cara. O que tu acha da bolsa, perspectiva de mercado? O que tu tens aí? Vamos dar um release para deixar nossos clientes, ouvintes aí tranquilos sobre isso, como é que vai ficar os próximos meses. E depois a gente regata um bolão aí da galera. O que tu acha aí, Everton? Perspectivas futuras. Pô, legal, cara. A gente está sempre falando aqui e não quer se repetir. Primeiro, quero dar os parabéns para o Weber aí pela explicação perfeita aí sobre essa questão fiscal que nos assola sempre no curto prazo, né? A gente sabe que o investidor ele é imediatista, né? Mesmo o investidor com perfil mais agressivo, ele quer o mercado sempre para cima, e a gente sabe que não é assim. A gente sabe que aqui no Brasil o macro ele pesa bastante, então essa parte política e fiscal não é novidade para a gente, não é novidade para quem está nos ouvindo, que sempre faz preço na nossa bolsa brasileira, mas a gente acredita sim, continua acreditando, né, que é um cenário de curto prazo. A gente vê que a economia do Brasil realmente é uma economia que vem se recuperando, como outros pares, mas é claro que o investidor tem que se atentar para esse momento que é muito volátil e não fazer nada, não se alavancar no seu risco, né? Ter tranquilidade para passar por esse momento e ter ganhos aí futuros com a nossa bolsa aqui. O bolão para a semana que vem, eu vou ser, cara, bem conservador, né? E vou colocar a bolsa aí nos 108 mil pontos. 108, boa. Heber,
que tu acha aí, meu brother? Perspectiva das próximas semanas, tua ideia, tua expectativa, tua mensagem para deixar isso pro mundo. Vamos ver, né, o que o mercado achou aí, vai digerir esse fim de semana aí, principalmente a entrevista de hoje. Eu acho que foi bem importante o Paulo Guedes estar ao lado do Bolsonaro ali, quer dizer que eles continuam, né? Rolou muito boato essa semana que eles iam brigar e o Paulo Guedes pediu demissão, o Bolsonaro estava procurando outro, mas não era nada verdade. Eles continuam juntos, né? Apesar do Paulo Guedes assumir que vai ter que dar uma furadinha no teto, aí, vamos dizer assim, ele falou que continua o compromisso, né? Não é uma licença para sempre a gastar. Então nós vamos ver se isso vai ser verdade mesmo. Eu acho que a gente conseguiu precificar em uma situação bem desastrosa, então eu acredito que o nosso mercado está bem descontado, né? Inclusive semana passada a gente estava mais eufórico, né? Que pô, semana passada estava bonito o negócio, a gente subiu 3, 4%. Eu falei no bolão que ia ser 118, imagina só. Imagina só a inocência do menino, né? Então essa semana eu vou ser mais simples um pouco, eu Conservador. vou jogar no 110 mil pontos. Tá bom, né? Porque também se a gente Boa. for para recuperar, vai ser uma pauladinha grande de uma vez só. Então vamos aguardar aí, ver o que o mercado acha. Eu acho que vão começar a sair os resultados também na semana que vem, né? Então, com certeza teremos bons resultados aí. A gente sabe que na microeconomia o Brasil está bem, o problema é o macro, essa briga política, fiscal, enfim, né? Então, mundo também, né? Inflação no mundo inteiro. Então, eu acho que as coisas vão começar a normalizar e esses resultados vão trazer alguns dias melhores para a gente aí. Boa, cara. Cara, tô olhando aqui, fazendo meu Fibonacci, né, cara? 110,5, cara, vou largar. Um pouquinho acima do teu ali, tá, Eber? Vamos ver se vai dar. Pô, teve um topo duplo ali e depois recuou. Vamos ver se vai dar certo essa teoria. Cara, eu acho realmente também, vai começar, se não me engano, semana que vem, depois se estiver errado, a divulgação do resultado aqui no Brasil. Acho que começa pela Ipera, não é? A Ipera acho que é a primeira a divulgar o resultado semana que vem. Tem a reunião do Copom, que eu acho que vai ser assim, ó, a gente vai começar a semana bem, uma correção fodida que tem essa semana, vai vir a reunião do Copom, vai certo bater 1,25 e a gente vai ter uma correçãozinha no dia aí, mas quem sabe o dólar dá uma baixada. Mas eu vou jogar no 110,5 aí, que é a pernada que ela caiu na última semana, se ela recuperar, ela consegue chegar nesse ponto. Galera, queria agradecer vocês pela oportunidade na sexta-feira. Sempre sexta é um dia bem corrido para todo mundo, ou não, mas sexta todo mundo já quer ir para casa, mas depois de uma semana dessa, a cabeça tá desse tamanho aqui, inchada, mas quem manteve a diversificação de carteira, quem soube balancear sua carteira, está passando tranquilamente por isso. Correções existem, não foi a primeira, não vai ser a última, não vai ser esse o fundo que vai existir, pode ter fundo maior, mas estava ouvindo um outro podcast essa semana, esse seu gestor comentou que, cara, uma correção bem grande no final do ano, quem sabe com resultados positivos aí da retomada econômica, quem sabe a gente possa entregar um PIB não igual ao esperado, que ano passado foi assim também, né? O esperado era uma queda muito maior, final do ano surpreendeu. Se a gente chegar no final do ano e entregar uns 5,5, 5,6 de PIB, quem sabe deu um final de ano bom. Então, por isso, expectativa. E é legal lembrar também, né, Júnior? Pô, as empresas continuam aí trabalhando, né? De segunda para hoje, as empresas não mudaram nada, né? Mas elas estão 7,29% mais baratas, né? Então é legal a gente olhar isso aí também como oportunidade, né? O Brasil é muito volátil e traz muita oportunidade, né? Então, nós temos que ver que a WEG está aí distribuindo motor, a Ambev está aí fazendo cerveja, a Vale está tirando ferro como nunca do chão aí. Então, né, as empresas são as mesmas, estão aí trabalhando, vão reportar bons resultados, mas os preços delas estão mais baratos. Então, né, vamos parar de olhar o copo meio vazio, olhar o copo meio cheio e ver que isso aí é uma oportunidade para nós e com certeza lá na frente a gente vai ter mérito aí de ter conseguido manter a calma nesse momento e continuar a nossa posição aí nas empresas. Boa, boa. Valeu, galera. Obrigado aí por vocês participarem. Everton, obrigado. Eber, obrigado mais uma vez. Bom final de semana para vocês. Descansem, porque semana que vem o pau vai pegar de novo. Tenho certeza disso.
Valeu, pesada. Valeu, Valeu, bom meus fim de semana amigos. para todo mundo e até mais. Bom final de